recrutamento e seleção inteligente, desenvolvimento e retenção de talentos. Tudo que o seu RH precisa para criar um time de alta performance e reduzir custos em um só lugar. A Solids é uma plataforma completa de gestão de talentos com People Analytics e gestão comportamental. Transforme o seu RH com a Solids. Oi, eu sou a Samara Borges, supervisora de Cultura e Comunicação Interna na Solids. Hoje eu vou falar sobre a jornada do colaborador. Como sobreviver num ambiente tão competitivo, acelerado e dinâmico como o atual? Como lidar e reter com os melhores talentos? A jornada do colaborador pode nos ajudar. Antes de entrarmos no passo a passo propriamente dito, vamos entender um pouquinho o que é jornada. Jornada é um percurso, uma trajetória. Então a gente entende que existe um início, um meio e um fim. É algo sequenciado. Trazendo isso para a organização, compreenderia desde o primeiro contato com a organização, então a entrada, um recrutamento, uma seleção, até o desligamento. Então é um processo muito complexo que envolve diversas frentes, são muitas variáveis para um gestor pensar. Nesse sentido, antes da gente entrar na jornada, a gente tem que entender também quem são nossos clientes. Quem é o cliente da minha organização? É meu cliente final? É somente ele? Temos também o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador. Os dois são super importantes. O nosso cliente final é a razão de ser, a razão de existir da organização. E o nosso cliente interno é o que faz acontecer, o que dá sentido para essa existência também. Entendendo isso, a gente percebe que os dois são primordiais. O nosso foco hoje é o nosso cliente interno, o nosso colaborador. Como entender as demandas, os desejos e os anseios desses colaboradores? O primeiro ponto é a gente pensar na empatia. Como que eu penso em empatia quando eu falo de um colaborador? A empatia, nesse sentido, a gente pode relacioná-la com o que a gente chama de centralidade no cliente. O que é isso? Trazer o cliente para o centro, ele se tornar o foco de tudo, então o foco da nossa atenção e do nosso trabalho. Então a empatia nesse sentido não é simplesmente olhar para esse colaborador, é o olhar do colaborador. O que isso quer dizer? É entender a visão dele sobre os desejos, necessidades, anseios, a relação com a organização, o que ele entende de tudo isso. Então, não necessariamente é o que eu, enquanto gestora, imagino que ele precise. É o que ele realmente precise. Nesse sentido, o colaborador, ele se torna central nesse processo. Uma vez que a gente tem que escutá-lo, tem que entender a visão dele sobre essas necessidades. Então, a empatia é esse olhar do colaborador para o todo. E aí, então, avançando um pouco mais, entendendo esse colaborador, a gente tem que entender esses anseios, entender quem que é ele, quem que seria esse cliente. Aí vem uma palavrinha que ela é conhecida, que é a persona do nosso negócio. Existe uma ferramenta que nos auxilia muito nisso, que é o mapa de empatia, que aí também é entender essas necessidades, desejos e anseios por meio de um norte, de uma metodologia que vai nos guiar. Entendendo isso, a gente consegue ir caminhando para essa jornada do colaborador propriamente dita. Antes de entrar na jornada ainda, temos que pensar o quê? Qual que é o objetivo da empresa, a razão de ser, a visão, a missão, qual é a estratégia da organização? A organização, para desenvolver uma jornada, ela tem que ter isso muito claro. Então, ela tem que se conhecer, conhecer os clientes, interno e externo, nesse caso, mais uma vez, o interno especificamente que estamos tratando, para então desenvolver essa jornada. Entendendo a organização, entendendo esse cliente, é importante a gente trazer para o contexto um pensamento ágil. Em que sentido? Eu não preciso fazer uma jornada completa agora. O ideal seria? Seria, mas nem sempre é possível. Então, da jornada, o que eu já consigo? O que eu já tenho de bom? O que eu tenho que fortalecer dentro desses passos que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho?
Eu consigo fazer um bem feito? Então vamos fazer. Eu consigo começar a desenvolver um outro? Então vamos fazer. Não espera ter a jornada inteira traçada para então começar a colocá-la para rodar. Até porque, até você montar o todo, talvez o início já tenha que ser reavaliado. Então vamos pensar, já entendemos o que é jornada, entendemos o nosso cliente, entendemos o que é o core, o que é o nosso negócio. Aí a gente pode começar a pensar nessas etapas. Entendendo o início, meio e fim, a gente começa a fazer esse desenho. O que seria esse início? O início, ele é muito antes do colaborador estar dentro da empresa. Então, seria o primeiro contato. Se a gente entender a jornada como toda a trajetória de experiência de um colaborador na empresa, ela não precisa começar quando ele entra. Ela começa num primeiro contato. E aí eu já olho para a organização e penso, como é esse primeiro contato? O quão fácil de ser encontrado eu sou, o quão acessível eu sou. Eu estou nas redes sociais? Qual é a voz que eu uso? Qual a mensagem que eu passo? Um potencial candidato, uma pessoa interessada na minha organização, me encontra com que facilidade ou com que complexidade? Me encontrando, como que ela consegue fazer contato comigo? De uma forma mais simples, mais complexa? Entrando em contato, ela consegue se candidatar a uma vaga facilmente? Ela tem um retorno disso? Então, a gente tem que pensar desde antes da entrada desse colaborador. Esses primeiros contatos, a imagem que eu passo, a imagem que esse potencial colaborador, a imagem que as pessoas terão da minha organização. A jornada começa aí, começa nesse primeiro contato, nessa primeira impressão. E pensando do lado da organização, a gente já entendeu nossa persona. Então, todas as mensagens, o que eu vou trabalhar nessa jornada, ela tem que passar esse recado, ela tem que estar relacionado com o tipo de talento que eu quero ter dentro da minha organização. Que pessoas são essas? A linguagem que eu vou utilizar, os meios que eu vou utilizar, é pensando nessa experiência e no contato com esses. Então, vamos pensar na engenharia de cargo. Então, quando eu estou desenhando aquele cargo, eu conhecendo a persona, eu entendo muito melhor. Como é o anúncio da minha vaga? Então, vamos pensar no recrutamento e seleção. Como eu recruto? Mais uma vez, quais mídias, quais meios, o quão acessível ou não eu sou, como está a descrição dessa vaga, o quão atrativo para esses talentos que eu quero ter, essa descrição é. Ela já fala um pouco sobre nós enquanto organização, ela já mostra os benefícios. E o quão atraente esses benefícios são? Esses benefícios, eles representam a organização? Quais sentidos eles têm dentro disso tudo? Quais valores a organização tem? E eles são refletidos nesse benefício? Nesse sentido, então, cabe a gente abrir um parênteses e trazer a cultura, que é o tema central dessa edição, e entender como que ela permeia tudo isso. A cultura, ela vem dar o tom. Vamos entender a organização como uma edificação. Então, cada setor, cada parte da organização é um tijolinho dessa edificação. Se a gente coloca um tijolinho em cima do outro, a gente consegue levantar uma parede? Consegue. Mas ela para em pé? Com uma ventania, uma tempestade, ela cai. Ela precisa de uma liga, de uma cola, de algo que dê essa sustentação. Nesse sentido, a cultura vem ser essa argamassa da edificação. Então, ela que sustenta. Cada setor é importante, é um tijolinho, que senão a gente também não faz a edificação, mas a cultura vem ser essa argamassa. É o que cola, é o que mantém aquilo de pé, que orienta todas as ações. Então, tudo que a gente for falar sobre jornada do colaborador, ele está permeado da cultura, como a descrição da vaga. Ela representa o que somos, representa quem queremos atrair. Mais uma vez, os benefícios representam os nossos valores. Se eu sou uma organização que eu prezo pelo bem-estar, eu tenho alguma parceria com uma rede de academias, com uma rede, com um instituto de terapia, de saúde mental? Então, quais são esses valores? O que isso representa? Se eu defendo aprendizagem contínua, desenvolvimento, eu tenho parceria com alguma instituição de ensino? Então, pensar nos benefícios também faz parte da jornada do colaborador e está diretamente relacionado com a cultura. Então, a primeira etapa, os contatos, o recrutamento, a seleção. Como que essa seleção é feita? Quais são as etapas? O quão longo e desgastante pode ser ou não esse processo? Eu dou retorno? Em quais etapas? Como é esse retorno? Positivo ou negativo? O candidato sabe em que status que ele está?
Isso também representa muito. E isso também influencia a jornada, a experiência e a satisfação ou não desse colaborador. Nesse sentido, dentro da Solids, por exemplo, nós temos o Profiler, que ele, por meio de dados, a gente consegue entender o perfil desse colaborador, desse potencial colaborador, entendemos o desenho da vaga e a gente consegue encaixar a melhor pessoa para aquela vaga. Isso é muito estratégico, isso é um ponto da experiência do colaborador, no sentido de que a chance de eu ser assertivo nesse processo é muito maior, porque eu encaixo uma pessoa com potencial ideal para essa vaga. Então, a gente tem um fit cultural aqui e um fit também de competências. Então, a pessoa dar certo nessa vaga é uma chance muito maior, compreendendo o uso inteligente desses dados que nós temos hoje, por exemplo. Uma vez selecionado, qual que é a próxima etapa? A gente tem o onboarding. Então, o que é o onboarding? Quando a pessoa entra na organização, como ela é recebida, como é feita essa introdução. Se eu contratei o funcionário agora, eu quero ele imediatamente, eu preciso dele imediatamente? Talvez sim, mas será que é o melhor caminho? Será que não vale a pena eu esperar 1, 2 semanas, investir tempo, treinando, mostrando a empresa, trazendo a pessoa para perto, para ela se sentir pertencente, sentir confiança na organização, na liderança, nos colegas, entender do negócio, para só então passar a executar as atividades? Se eu entendo dessa forma, isso impacta positivamente essa jornada, essa experiência do colaborador. É um tempo dedicado, investindo nele, para que a jornada seja o mais suave dentro das condições possíveis. Então, o onboarding é esse recebimento do colaborador e as tratativas iniciais que damos. Então, como a gente recebe, como a gente treina, como a gente capacita. Se você pensar, eu quero imediato, em 2 dias o colaborador já está na função que ele foi contratado, será que ele vai ter um entendimento do negócio? Será que ele já vai ter o tempo de confiança, de ambientação? Como que ele vai exercer essa função tão rapidamente se ele não foi capacitado? Então pode gerar uma frustração muito grande, uma insatisfação, talvez nem passe do período de experiência. Então o onboard bem feito, ele também garante isso, ele garante a retenção do colaborador, a satisfação, o engajamento, o entendimento maior do negócio. Lembrando que, então, não vale um kit de boas-vindas lindo, robusto, voluptuoso, se aquilo não representa a organização. De nada vale os melhores equipamentos, a melhor camiseta, o melhor aparelho celular, por exemplo, se no dia a dia não representar os outros valores. Se não tiver a condução dessa experiência, e aí a gente entra numa outra etapa. Então, passado esse onboarding, como que eu continuo essa experiência dentro da jornada do colaborador? Eu tenho que pensar no engajamento. Como engajar essas pessoas, trazê-las para perto? A cultura, ela vem intermediando tudo o que falamos até agora, mas aqui ela é primordial. O que a cultura nos traz? Quais rituais temos? Os ritos? Existe algum tipo de reunião específica? Existe algum tipo de celebração do setor? Como é a remuneração? Então, tudo isso, variável, fixa, tudo isso vai sendo desenvolvido, vai sendo passado para o colaborador. Esse engajamento, ele também depende muito das lideranças. Entendemos, obviamente, que a gestão de pessoas, ela não é feita só exclusivamente pelo setor de pessoas, ela é feita principalmente pelas lideranças. Então, nesse sentido, as lideranças têm um papel de atuação fundamental. Como a liderança auxilia nesse processo, como os colegas auxiliam, como a comunicação interna se posiciona, lida com esse colaborador, como que ele é recebido e acompanhado. Então, há alguém para acompanhar esse período de rampagem, de adaptação desse colaborador? Faz muita diferença. Mais uma vez, pode impactar positivamente ou negativamente essa jornada desse colaborador. Entendendo o engajamento, a gente pensa também em treinamento. E aí, o treinamento, ele tem que ser pensado continuamente dentro de uma organização. A gente está falando de uma trajetória, de um início, de um meio, de um fim, mas a gente não sabe de quanto tempo. O colaborador vai ficar 5, 10, 20, 30 anos na organização, então isso é um processo que tem que ser retroalimentado. E o treinamento, ele faz um papel preponderante nisso.
Qual é a rotina de treinamento, a escala de treinamento, os ciclos, esse desenvolvimento contínuo, como que é avaliado, como que é estipulado esse calendário. E aí, então, ter o acompanhamento e ter esses ciclos. Definir as melhores metodologias, os processos, as métricas. A organização precisa avaliar qual está sendo o impacto disso, inclusive para trazer os melhores treinamentos para aquela equipe, para aquele time. Mais uma vez, o uso de dados nos auxilia imensamente nesse processo. Lembra do profiler que eu falei? Se eu consigo entender o perfil de cada colaborador, eu sei, por exemplo, a forma de aprendizado que melhor funciona. Exemplo, um comunicador. Faz sentido ser um treinamento mais dinâmico, mais falado, mais trabalhado em conjunto. Um perfil analista. Faz mais sentido trazer dados, apresentar fatos para mostrar a justificativa daquele treinamento, inclusive. Se eu entendo isso, eu tenho um perfil daquele meu time. Se eu tenho um perfil preponderante ou se eu tenho um perfil muito misto, então o meu treinamento terá que ser desenvolvido pensando em diversas formas de estímulo para atender os meus diversos perfis. Então, além da gente conseguir atender esse time da melhor maneira possível, os gestores também conseguem a tratativa individual muito melhor à medida que eu entendo a melhor forma de dar um feedback para aquele colaborador, a melhor forma de desenvolver aquele colaborador. Então, aqui a gente volta um pouquinho na parte de engajamento também. A gente consegue um treinamento mais efetivo, um treinamento melhor para aquele time, mas a gente também consegue um engajamento. Aqui a gente fala cada etapa mais a título metodológico mesmo, para a gente ter um entendimento. Mas elas não são excludentes. Acabou uma, começa outra, acabou uma, começa outra. É o tempo inteiro. Como eu disse, é um processo que ele deve ser retroalimentado e, inclusive, revisto. Nesse sentido, a metodologia ágil, ela nos ajuda ao entender que a gente pode trabalhar com entregáveis. Então, a gente acaba entrando num ciclo de melhoria contínua. O que eu já consegui fazer? O que eu melhorei nessa etapa? Então, eu vou melhorando aos poucos, vou revisitando sempre todo esse processo de jornada. A gente já viu os primeiros contatos, vimos o recrutamento, seleção, onboarding, engajamento, treinamento. O que a gente ainda tem que pensar? A gente tem que pensar em performance, desenvolvimento, crescimento. Como que eu olho isso? Mais uma vez, os dados vêm nos ajudar. O quanto esse colaborador ele tem entregado? Quais são os entregáveis, as métricas dele? Eu consigo avaliar que caminho percorrer, para onde que ele está indo. Por exemplo, um colaborador que apresenta um resultado excepcional, é muito dedicado, muito engajado na organização, bate muito a meta. Eu consigo analisar e entender para onde que ele está indo. Eu consigo, às vezes, focar um treinamento, estruturar um desenvolvimento para ele dentro da organização. Algumas organizações, como a nossa, por exemplo, nós temos coach de carreira. Então, a gente consegue dar esses direcionamentos, a gente consegue ter esse olhar mais individualizado. Se não é possível, a gente tem pelo menos uma trilha desse desenvolvimento. Como que desenvolve e cresce esse colaborador dentro da organização? Ele tem possibilidade de fazer uma carreira cross, de ir para outros setores? Então, eu olho para ele para determinar isso, o que vai impactar, mais uma vez, na experiência do colaborador. O mesmo contrário, alguém que não tem dado resultado, não se mostra motivado. É interessante que a gente investigue a causa raiz. A pessoa está no lugar certo? É uma questão pessoal, emocional, é uma relação com o trabalho? Como que a organização, como que o líder, como que o gestor consegue intermediar, consegue lidar com essa situação? A gente consegue reverter, consegue enquadrar esse colaborador em um outro setor, remanejá-lo, para então fazer essa jornada dele mais satisfatória, tanto para ele quanto para a organização? Se a gente entende esses pontos de experiência, a gente compreende então a jornada do colaborador, todo esse trajeto, esse percurso, como um somatório dessas experiências, que dentro do possível, a gente tem que fazer com que sejam as melhores ou mais positivas possíveis. Óbvio que nem sempre é permitido, é possível, é possibilitado isso à organização, mas a jornada, ela vem para lidar com todo esse percurso, esse somatório dessas experiências.
Um ponto dentro disso que nos ajuda a olhar para esses dados seria o NPS. Então, que a pesquisa é uma pesquisa super rápida, simples, né? O Net Promote Score, onde a gente consegue avaliar como que o colaborador está em relação à organização. É uma pesquisa fechada, que tem um campo aberto, e este campo aberto, essa opção de acrescentar algo em relação ao que você marcou fechado, nos diz muito, traz muito insights em relação à melhoria nesse processo. É muito interessante ter o olhar estratégico para o tratamento do NPS, por exemplo. Então, ainda olhando para essa parte de desenvolvimento e crescimento, a gente tem essas trilhas já definidas, elas são claras para o colaborador, ele sabe o quanto que ele pode desenvolver, crescer naquele cargo ou na instituição, em outros cargos. Isso é claro, o quanto que isso soa para ele é desafiador, importante. Isso impacta em toda essa experiência. Então, tudo que foi falado até agora, como eu disse, reforçando, isso deve ser retroalimentado e reavaliado sempre, e não para por aí. A gente tem que pensar também no desligamento do colaborador. A jornada, ela inclui todo esse percurso. Como eu disse, independente se o colaborador ficar na organização 5, 10, 15, 20, 30 anos, aposentar na organização, existe um processo de desligamento. Se você começou com encantamento, lá no recrutamento, na seleção, nas tratativas, você quer terminar da mesma forma. A ideia é que esse desligamento, ele também seja positivo. E aqui cabe uma entrevista de desligamento, uma condução humanizada. Se a empresa ela atua por meio de BPs, né, os business partners, que nos ajudam muito nesse sentido, como que vai ser essa condução, como que vai ser essa proximidade, essa entrevista, e não somente isso, o que será feito com os dados extraídos nessa entrevista? Mais uma vez, o entendimento estratégico das informações para a tomada de decisão. O que nos trouxe? Tem algum insight, tem alguma medida que a gente pode tratar, que a gente pode trabalhar em cima do que foi relatado? Então, isso também é pensado. Quais são os benefícios de ter a jornada do colaborador estabelecida? Eles são inúmeros. Uma atração mais assertiva, retenção de talentos, satisfação desse colaborador, uma imagem na mídia, uma empresa desejável ao mercado. Os melhores talentos vão desejar estar naquela organização. Nesse sentido, a jornada ela é super estratégica, ela deve ser entendida como tal. Então, olhar para ela com o cuidado e atenção devido são primordiais em um mundo tão dinâmico, competitivo e desafiador. Lembrando sempre que a cultura ela é a base e ela permeia tudo isso também. Ela é o nosso orientador. Toda essa trajetória ela tem que fazer sentido com o que a empresa busca, almeja, com um propósito. Ela faz o delineamento desse todo. Gente, então é isso. Entender a jornada do colaborador como fator estratégico dentro da organização. Espero ter contribuído. Eu sou a Sâmara Borges, supervisora de Cultura e Comunicação Interna da Solids.